Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os crimes contra a propriedade imaterial e contra a propriedade intelectual, que é ali uma espécie dentro desse gênero, né? Mas antes de falar dos crimes ali estabelecidos no Código Penal, nós vamos fazer uma introdução sobre o direito do autor, trazer ali algumas considerações, porque é importante conhecer a legislação que trata desse assunto, para compreender melhor o dispositivo estabelecido no Código Penal. Eu sou a professora Cristiane Pegorari, advogada criminalista, e estarei com vocês nesse módulo dos crimes contra a propriedade imaterial. Muito bem, vamos lá então. Bom, eu inicio aqui o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre o fundamento constitucional de proteção desse bem, que é o bem de natureza imaterial, né? O primeiro dispositivo que eu menciono aqui é o artigo 216, né, da Constituição Federal. A Constituição estabelece o que significa patrimônio cultural brasileiro e dentro desse dispositivo menciona os bens de natureza imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Aqui, evidentemente, os aspectos que mais nos interessam, né, ou que principalmente nos interessam, dizem respeito às formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? Sobretudo com o advento da internet, das novas tecnologias, né? Esse dispositivo ganha ainda maior importância. Aliás, nós teremos aqui certamente uma discussão sobre a necessidade de rever, inclusive, a legislação, todas as legislações que abordam de algum modo essa questão da proteção do direito do autor, até porque com a internet, né, e com as novas tecnologias, essa proteção vem sendo cada vez mais difícil, né, de se efetivar. Além do artigo 216, nós temos outros dispositivos constitucionais importantes, como, por exemplo, o artigo 220, que fala sobre a livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, que inclui, evidentemente, também a internet, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Então, está tratando aqui da liberdade, né, da livre expressão, da liberdade de expressão. No artigo 220, reforça o que também está no artigo 5º. O artigo 215 fala que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Por que eu coloquei o artigo 215 aqui também? Por conta desse conflito, sobretudo com o incremento das tecnologias, né, relacionado ao direito do autor, que, como nós veremos, é construído, pautado numa ideia individualista e patrimonialista, né, e, ao mesmo tempo, de garantir o acesso à informação, o acesso à cultura, que também é algo estabelecido na nossa Constituição e que as novas tecnologias acabam proporcionando de forma bastante interessante, né? Uma maior facilidade de acesso à informação, de qualidade ou não, né? Algumas com qualidade, outras nem tanto, mas esse acesso à informação tem sido muito maior nesse contexto tecnológico. Outros dispositivos importantes, artigo 218, todos da Constituição. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, capacitação científica, tecnológica e inovação. O 219, que fala sobre o patrimônio nacional, né?
incluindo nesse patrimônio desenvolvimento cultural, socioeconômico, bem-estar da população e autonomia tecnológica. E, é claro, alguns dos incisos do artigo 5º, aqui eu destaco 2, mas nós trataremos de outros ao longo da nossa aula. O inciso 9, que fala da liberdade de expressão, também, né, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o inciso 10, que fala sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, são todos dispositivos constitucionais que servem aí de fundamento para a proteção da propriedade imaterial, né, fundamento constitucional para a proteção desse bem juridicamente protegido, né, um bem escolhido também pela Constituição para ser passível de proteção jurídica, né? Então são dispositivos importantes para conhecer e olhar, né? Servem aí de fundamento para a nossa proteção jurídica, incluindo a proteção criminal. Eu também coloco aqui a título de introdução a proteção da propriedade imaterial sob a perspectiva dos poderes, né, dos 3 poderes. Então, nós temos uma proteção da propriedade imaterial no âmbito do poder judiciário, legislativo e executivo. Evidentemente, o judiciário é o mais claro para nós, né? Enfim, são os juízes e os tribunais analisando os conflitos que surgem sobre o direito do autor, no âmbito civil e no âmbito criminal, né? No legislativo, nós temos o papel do Congresso Nacional, em especial criando legislações sobre o direito do autor. Na verdade, há muito tempo não se cria nada muito relevante sobre o direito do autor em termos legislativos, né? As legislações, nós veremos aqui, são todas da década de 90, inclusive a que gerou a alteração ao Código Penal para a inclusão do crime específico. São todas legislações mais antigas, mas de qualquer forma, evidentemente, é papel do Congresso Nacional estabelecer legislações, assim como outras regulamentações que podem vir por meio de modificação em lei estadual ou até mesmo lei municipal, né? E o Poder Executivo, ele também tem um papel importante, sobretudo porque existem órgãos vinculados ao Poder Executivo com atuação voltada para a ciência, tecnologia e inovação, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que cria políticas para o direito do autor também, né? Para essa questão voltada à propriedade material. Então, nós temos, na realidade, políticas sendo estabelecidas pelo Poder Executivo, legislações estabelecidas pelo Congresso Nacional e também, evidentemente, o Judiciário analisando os conflitos entre o direito de autor, né? Entre o autor e, na verdade, a violação ao seu direito. Aqui, apenas para mostrar, né, foram informações aqui retiradas do site do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, mas algumas das políticas que esse ministério estabelece relacionadas à propriedade imaterial. Então, Política Nacional de Telecomunicações, Radiodifusão, Políticas Nacionais de Pesquisa Científica e Tecnológica, Incentivo à Inovação, Planejamento, Coordenação, Supervisão, Controle de Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, Política de Desenvolvimento de Informática e Automação, de Biossegurança, Espacial, Nuclear e assim por diante. Então, só um trecho desse decreto que mostra um pouquinho da atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, mostrando aí o papel desse ministério vinculado ao Poder Executivo, relacionado à proteção e à efetivação da propriedade material. Dentro desse contexto, nós também vamos comentar um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não são legislações criminais, de fato não são legislações criminais, mas apesar de não serem legislações criminais, elas têm impacto na área criminal. O Marco Civil da Internet, porque reforça alguns dos direitos, inclusive que nós já mencionamos aqui, e que servem de fundamento constitucional
a proteção da propriedade imaterial também, como a liberdade de expressão, a proteção de dados, a privacidade, né, a imagem e assim por diante. Então também é uma legislação importante aqui, e ela menciona aspectos relacionados à responsabilidade civil, né, do provedor. Ela serve, por exemplo, como fundamento para remoção de conteúdo postado na internet, que seja um conteúdo ilícito, e essa ideia de conteúdo ilícito também pode estar inserido aí nesse contexto, a remoção da postagem que configure uma violação do direito do autor. Então também é uma legislação aqui para ser observada, porque apesar de não ser uma legislação criminal, apesar de não ser uma legislação que estabelece crimes, né, ela serve ali de base para ações que possam permitir ali, né, proporcionar a remoção de conteúdo ilícito, como por exemplo um conteúdo que configure violação ao direito do autor. Né? Então também é uma legislação importante para ser observada. Né? Também uma outra legislação importante, que não é uma legislação criminal, né? Por enquanto nós temos apenas as discussões sobre a necessidade de se criar ali uma LGPD, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados criminal. Existe aí um anteprojeto em andamento, inclusive, né, para criar algo mais específico, tratando da proteção de dados no âmbito da segurança pública e da investigação e do processo penal. Não é uma legislação criminal, porém, é uma legislação que tem aspectos importantes também relacionados à honra, imagem, enfim, há uma série de questões que também podem estar relacionadas à propriedade imaterial, principalmente porque é uma legislação que estabelece, mas ao final vou comentar um pouquinho mais sobre ela. É uma legislação que estabelece o que são dados pessoais e principalmente o que são dados pessoais sensíveis, né, que são as informações pessoais, né, como de origem relacionadas, né, origem racial, étnica e assim por diante, né, convicção religiosa, opinião política e assim por diante, vida sexual, saúde, aspectos genético, biométrico e tudo mais. Então também é uma legislação que de algum modo se relaciona aqui, muito embora não seja uma legislação que estabeleça também no seu conteúdo responsabilidade criminal, ela não é uma legislação a ser interpretada de forma isolada e apenas dentro das esferas de responsabilidade que ela aborda no seu conteúdo, que são a responsabilidade administrativa, né, expressamente prevista no artigo 52, e a responsabilidade civil, que ela também menciona, muito embora exista discussão se é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva, enfim, né, porque ela não deixa isso tão claro, pelo menos na visão de alguns autores, né? Mas ela também não impede a sua relação, a sua interpretação de forma dialógica com outras legislações, incluindo a legislação criminal, por exemplo, numa situação que envolva vazamento de dados, né? Enfim, então também é uma legislação para a gente olhar aqui um pouquinho com cuidado, porque também é uma legislação recente que se relaciona com a temática. E é claro, né? De todas essas legislações, nós temos três aqui, que são três legislações que mais se destacam nesse contexto. A Lei de Propriedade Industrial é uma lei importante, ela inclusive chegou a revogar alguns dispositivos que antes eram estabelecidos no Código Penal, alguns crimes que estavam previstos no Código Penal, como nós veremos, né? A mais importante delas, a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. Né? Essa legislação é uma legislação importante, ela traz vários conceitos, várias informações importantes que complementam a norma penal. Nós vamos ver que o crime do artigo 184 é um crime, é uma norma penal em branco, ela depende ali da complementação e da análise da Lei 9.610, então é importante, por isso que eu vou fazer uma introdução para falar um pouquinho sobre essa legislação, porque é importante para entender aquilo que está tipificado no Código Penal. E nós temos ainda a Lei do Software, né, uma lei de 98, a Lei 9.609 de 98. Percebam que são todas legislações da década de 90 e, como eu disse
há ali uma dificuldade, né, de conciliar essa proteção normativa estabelecida pelo legislador na década de 90 com a inovação tecnológica, né? Seja porque, como eu disse, nós temos ali uma legislação que foi construída sem, evidentemente, levar em conta esse tipo de avanço tecnológico, né? Foi uma legislação construída pensando no autor, né, em protegê-lo principalmente no aspecto patrimonial, mas não apenas. A gente vai ver aqui que o direito do autor ele também tem a proteção no âmbito moral, né, além do material, né, mas que foi pensada especialmente para proteger o autor também sob o ponto de vista patrimonial, né, de que ninguém vai explorar a ideia, a invenção dele sem a sua autorização, e foi uma construção feita de forma, portanto, individualista, né, pensando nesse autor e numa forma de protegê-lo e eventualmente compensá-lo em caso de violações ao direito do autor, né. E como eu disse, isso é um pouco mais complicado quando a gente tem a internet, por exemplo, que permite facilmente o acesso a livros, música, né, filmes, muitas vezes, que, enfim, estão ali na sua integralidade, né, e que não são ali veiculados, divulgados, oferecidos, muitas vezes com a autorização do autor, enfim, da pessoa responsável pela obra, né? E esse é um aspecto, a própria estrutura de proteção legislativa, né, que, na minha opinião, pelo menos, deveria ser revista aí, pensando nessa outra perspectiva. Também a gente vai ver que algumas coisas foram criadas ao longo dos anos pensando nessa tentativa de equilíbrio e de adaptação. Um outro ponto importante que dificulta bastante a proteção da propriedade material nesse contexto, né, de tecnologia, internet, etc., é que muitas vezes a própria tecnologia dificulta a identificação de quem está, por exemplo, violando o direito do autor, né? Então, se nós pensarmos numa plataforma como nós tínhamos a Popcorn Time, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, era, né, uma plataforma conhecida como uma espécie de Netflix gratuita, né? Então a pessoa ia lá, escolhia o conteúdo que queria baixar, só que esse conteúdo não estava ali no site, né? Há uma tecnologia que permite você baixar aquele conteúdo por meio de fragmentos que vêm de fontes diferentes, né? Então, a própria tecnologia, o próprio avanço tecnológico, muitas vezes dificulta, né, a responsabilidade, sobretudo a responsabilidade criminal, que, como vocês sabem, é uma responsabilidade subjetiva, né? Preciso demonstrar ali dolo, culpa. No caso dos crimes contra a propriedade intelectual, é um crime doloso, né? Não tem modalidade culposa. Então, preciso mostrar ali a ocorrência do dolo, né? De configurar ali as situações do artigo 184 do Código Penal. Então, o próprio avanço tecnológico, né, somado ali à dificuldade, muitas vezes, de identificar, né, o agente que está disponibilizando aquele conteúdo e assim por diante, também dificultam essa responsabilidade. Então, a gente precisa repensar o sistema de proteção ao direito do autor, né, em todos os aspectos, inclusive o aspecto criminal, né, como nós veremos, também temos críticas aos crimes ali estabelecidos no Código Penal, para poder conciliar e equilibrar aí com essa questão do avanço tecnológico. Muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre a propriedade intelectual, então, ela é uma forma de proteção, né, e de recompensa ao autor pelas suas criações, está ligada a invenções e mais estreitamente a obras artísticas, literárias, científicas, descobertas científicas, marcas industriais, fonogramas, etc., como nós veremos, né? A nomenclatura, ela já dá a entender que ela está relacionada às criações, né, que advêm de um conhecimento do inventor.
né? Então, a ideia aqui, como eu disse inicialmente, é que a propriedade intelectual, né, o sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual, tem por objetivo assegurar que nenhuma pessoa se aproprie de uma invenção ou de uma ideia de alguém e passe a utilizar essa ideia ou essa invenção como se fosse sua, né? A propriedade intelectual é dividida em 3 categorias na realidade, né? O direito autoral, a propriedade industrial e a proteção jurídica sui generis, né? Então eu esquematizei aqui para ficar mais claro, né? Então nós temos aqui o direito autoral, a propriedade intelectual é gênero, né? E são espécies o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis, né? O direito autoral, que é o que mais nos interessa aqui nesse módulo, que é o que nós vamos explorar um pouco mais, insere, né, nesse contexto o direito do autor, os direitos conexos e os programas de computadores, né? A propriedade industrial, nós vamos comentar algumas coisinhas, né? Protege marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e assim por diante. E nós temos a proteção sui generis, topografia de circuitos integrados, cultivar e crescimento tradicional, né? Conhecimento e crescimento tradicional. Então nós temos aí 3 espécies de propriedade intelectual. Nós vamos trabalhar um pouco mais o direito autoral e alguma coisa de propriedade industrial ao longo do nosso módulo. Bom, então, como eu disse, vamos explorar um pouco mais o que é o direito autoral, né? O direito autoral está relacionado ao conjunto de normas jurídicas que disciplinam as criações do espírito humano, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, como eu disse, inclusive os meios tecnológicos, a internet e assim por diante, né? E os que lhes são conexos, né? O próprio artigo 184, nós vamos ver, menciona essa questão dos direitos conexos. Quem é detentor de direito conexo, que também é chamado de direito aparentado ou vizinho ao direito de autor, né? Essas pessoas são atores, cantores, músicos, bailarinos, né? Então, qualquer pessoa que represente um papel, cante, recite, declame, interprete, execute de qualquer forma uma obra literária ou artística, porque você emprega características no momento em que faz essa interpretação ou essa execução, né? Esses artistas, eles são chamados, portanto, de executantes ou intérpretes e essa questão da proteção dos direitos conexos também atinge esse sujeito, né, essa figura, porque, evidentemente, quando eu tenho uma interpretação ou execução de uma obra, eu tenho ali uma situação que agrega valor à obra criada pelo autor. Então, esses indivíduos são detentores dos direitos conexos e também são protegidos pela legislação, né? Como eu já mencionei aqui, em relação ao direito autoral, nós temos o fundamento constitucional, além dos diversos dispositivos que eu mencionei, temos vários incisos dentro do artigo 5º que se relacionam com o tema. Eu mencionei alguns aqui expressamente, mas todos esses que eu coloco aqui no slide se aplicam, né? Vamos trabalhar com a Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador, que é a lei também conhecida como Lei do Software, uma lei federal, né? E com a lei, principalmente, né, especialmente a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direito Autoral, também uma lei federal. Então, esses são os aspectos, né, o arcabouço legislativo de proteção aos direitos do autor. Aqui coloquei só para exemplificar, né, uma situação de direito conexo, só para mostrar, né, por exemplo, uma redistribuição feita sem autorização do autor da obra, né? O detentor de direitos conexos, ele pode pedir indenização pelo uso indevido do seu trabalho. Então, mesmo o autor redistribuindo a obra sem autorização daquele que tem direito conexo, isso também é proteção ali da legislação específica, né? Então, eu também tenho o detentor do direito conexo podendo exercer esse direito, inclusive relacionado ao autor, porque ele agregou valor à obra, como foi dito. Nós tivemos um caso, né, um agravo de instrumento, né, que envolvia a Fox Film do Brasil,
que pretendia rediscutir no STJ uma decisão em que ela foi condenada a indenizar um dublador por danos materiais e morais. Qual era a questão aqui? O dublador, que era detentor de direito conexo, né? O profissional ele fez a voz do personagem, né? Da personagem, na verdade, nas 3 primeiras temporadas da versão brasileira dessa série 24 horas, para exibição apenas na TV a cabo. Mas a Fox colocou à venda DVDs das 3 temporadas com episódios dublados sem dar o devido crédito ao dublador, né? No corte local, a Fox defendeu a tese de que os direitos patrimoniais dos titulares da obra coletiva se sobreporiam aos direitos conexos do artista e intérprete, né, quanto à difusão da obra audiovisual. E, portanto, a reclamação sobre os direitos morais relativos à obra cabia exclusivamente ao seu diretor, e não àqueles que tivessem ali atuado de algum modo em relação à obra, né? Então, só para mostrar as discussões que envolvem direito conexo, né? Inclusive em relação, muitas vezes, né, ao próprio responsável pela obra, né? Então, acho que nesse exemplo fica claro ali o papel do titular do direito conexo, né? E aí, no final das contas, esse agravo de instrumento, né, houve a negativa do provimento do recurso da Fox. Então, eu coloquei só para exemplificar, para mostrar, para entender um pouco melhor o que significa direito conexo, né? Porque ele também é mencionado no tipo penal. Toda pessoa física é portadora de direito autoral. A pessoa física apenas é portadora de direito autoral, ou melhor dizendo, ela é autora. Então, somente a pessoa física pode ser considerada autora, tá? Criadora de obra literária, artística ou científica, né? Isso está no artigo 11 da lei, da legislação de proteção ao direito autoral, né? E pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ser autora? Não, ela nunca será autora. Ela pode ser titular dos direitos de autor, que é uma situação prevista no artigo 11 do parágrafo único. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? O escritor que transfere os direitos econômicos da sua obra literária para a editora responsável pela publicação. Então, a editora, que é uma pessoa jurídica, ela tem direitos patrimoniais, econômicos, de exploração em relação à obra. Mas o direito do autor, ou seja, o direito sobre a criação, é sempre do escritor, que é a pessoa física. Então, só para ilustrar aqui, porque isso também é um aspecto importante, afinal de contas, quem pode ser sujeito passivo de um crime relacionado a direito autoral, né? Somente a pessoa física, somente a pessoa jurídica. Então, é importante fazer essa diferenciação, mostrando que, né, quem é autor efetivamente, que detém tanto os direitos patrimoniais quanto os direitos morais sobre a criação, é a pessoa física. A pessoa jurídica pode apenas explorar economicamente, tem direito patrimonial em relação à obra. Então, isso também é um aspecto aí importante. Aqui só para fazer uma diferenciação, então, né, a propriedade industrial, ela está relacionada à exclusividade de exploração econômica. E essa exclusividade de exploração econômica decorre de um ato administrativo no INPI, né, que é o Instituto Nacional de Proteção Industrial, de Propriedade Industrial, né? Quem pedir primeiro essa proteção, quem fizer primeiro o registro é o titular dessa invenção, né? O que é diferente do direito do autor. O direito do autor independe de ato administrativo concessivo, né? Ele existe porque é algo inerente à criação do indivíduo, à personalidade do indivíduo, né? Só o mero ato de criação já dá ali a ele a exclusividade de exploração econômica sobre aquilo que ele criou. Ah, professor, então, se eu criei alguma coisa, eu não preciso registrar? Não, você é considerado pela legislação autor e já tem toda a proteção legislativa, inclusive em relação à exploração econômica. Qual é o grande problema de não fazer registro daquilo que se cria? Alguém pode verificar, sobretudo se você divulga na internet, né? Alguém pode verificar aquele conteúdo, copiar, divulgar como se fosse dele, né?
ou mesmo antes da sua divulgação, que se alguém tiver acesso e divulgar primeiro, pode dizer que aquele conteúdo é dele. E aí a discussão, inclusive jurídica, sobre quem é de fato o criador daquela ideia, né, é que será mais complexa. Se eu não tenho nenhum registro, isso torna a discussão jurídica sobre quem de fato pode exercer direito de autor muito mais complexa. Mas seguimos aí com os estudos sobre a propriedade material mais adiante, especialmente o direito de autor, no próximo bloco. Até mais!